Que bom poder estarmos aqui mais esse santo sábado, né, para estudar mais uma porção da Palavra de Deus. E já estava com saudades aqui dos irmãos de Vila Nova de Gaia. Passamos algum tempo sem estar aqui com os irmãos, mas finalmente Deus provou essa oportunidade, né, poder estar aqui novamente com a esposa e com o casal, o neto e a esposa, né? Não sei se os irmãos ficaram sabendo, eles se casaram, né, em junho, e é o prazer que temos pela primeira vez recebê-los aqui como um novo casal, né? Nossa família foi acrescida e ficamos muito felizes, né? E convidamos a eles para estar conosco aqui. E Deus seja louvado por esta oportunidade, pela bênção de poder ainda com liberdade pregar o Evangelho, né? E, irmãos, eu tenho pensado nas lições que nós temos estudado de Atos dos Apóstolos, o trabalho dos apóstolos na pregação do Evangelho, muitas conversões, muitas rejeições também, não é? Pessoas que não se imaginavam, não é, foram salvas, outras que eles imaginavam que seriam fáceis, pessoas ao serem alcançadas rejeitaram. E interessante que a irmã Maria Luísa falou alguma coisa exatamente que nós vamos tratar, não é, no fim da recapitulação, de quantas surpresas vai haver, né? Pessoas salvas que nós não imaginávamos, né? Às vezes até mesmo no nosso trabalho hoje, né, nós disseminamos a mensagem e não sabemos qual vai ser o resultado. E tem uma tendência também, às vezes, de julgar as pessoas, né? Olhamos pela aparência, pela a maneira da pessoa tratar, né, o porte da pessoa, e muitas vezes colocamos as pessoas no céu, né, antes de tempo, como também às vezes colocamos no inferno, né? Você olha para a pessoa pecadora, a pessoa que está aí envolvida no pecado, nas bebidas, nos vícios, até em adultério, e às vezes temos tendência a falar, esse aqui está perdido, está no inferno. Isso são julgamentos muito perigosos, temerários, porque nós vamos ver uma experiência interessante na Bíblia. Gostava que os irmãos pudessem nos acompanhar, nossos queridos também que irão nos ver através dos meios eletrônicos. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Não vou ler todo o texto, irmãos conhecem bem a história, mas foi na escolha de Davi. Há muitas lições oportunas para nosso tema, que é surpresas ao chegarmos ao céu. Na escolha de Davi, nós conhecemos a história, quando Samuel foi enviado àquele homem, aquele outro servo de Deus, né, a Jessé, para da casa de Jessé escolher um dos filhos que seria o rei de Israel. E Jessé se preparou, né, preparou a casa, os filhos, para receber o profeta de Deus, a Samuel. Está no capítulo 16, 1 Samuel, verso 7 em diante. E quando chegou na casa, houve a recepção e Samuel disse, então, Jessé, vamos tratar do que nós viemos cá a fazer, depois vamos pensar em festa, em comida, mas vamos logo tratar do que é importante. Olha, eu preciso de conhecer os seus filhos. E o que fez Jessé? Começou pelo mais velho, né? E foi, trouxe, e o profeta olhou, postura bonita, né? Um homem assim, de porte agradável, de aparência aparentemente boa. Olha, deve ser esse. Mas Deus disse, olha, não é esse ainda. Aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. E o profeta olhava assim, mas Deus dizia para ele, através do Espírito Santo, olha, não é esse ainda. Mas até que veio o último. E ele não foi revelado que era aquele. Aí o profeta ficou preocupado e disse para Jessé, mas então, são todos os filhos? Já passaram todos? Ele disse, olha, tem um que é o mais novo, está lá a cuidar do gado. Mas tem um ainda que é o mais novo. Ele disse, então, manda buscá-lo. Irmãos, o que nós entendemos da experiência? Era uma solenidade importante, mas alguém tinha que estar lá a cuidar do gado, cuidar lá do campo, né? E é óbvio, qualquer pai faria o quê? Pegava o caçula, o mais novo, olha,
Pronto, olha, você vai lá cuidar, que seus irmãos mais velhos têm aqui um assunto importante para tratar, não é isso? Acho que qualquer pai faria isso. Então você cuida lá direitinho, e quando nós vamos tratar aqui do assunto, vamos receber o profeta, resolver aqui a situação, aí depois, pronto, mais tarde você vem. Mas acontece que, para surpresa deles, aquele mais novo, né, o mais simples, é que era aquele que estava no plano de Deus. Quando veio o jovenzinho, né, chegou com vocês às pressas, porque veio lá do campo, quando ele entra na sala, que o profeta bate o olho, o Espírito Santo olha, é esse aí, pode ungí-lo, é esse. Ficaram todos surpresos. Quem sabe os irmãos ficaram até um pouco enciumados, né? É esse daí, pode ungí-lo, que esse é o escolhido. Irmãos, o que eu quero explorar principalmente desse incidente? É o verso 7 que nós lemos, exatamente na introdução do culto. O que diz o verso 7? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha aí, perceberam que interessante? Nessa versão que eu tenho aqui, diz, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Irmãos, isso é muito importante, temos em conta isto. Deus conhece o coração, Ele sabe o que vai. Nós temos vamos dizer, essa capa, né? Por exemplo, dia de sábado aqui, olhamos todos uns para os outros, né? Aqui de fato, gravatinha, tudo arrumadinho. Pode ser que dentro dessa casca, dessa capa, pode ter um pecador, uma pessoa que não tem dignidade nenhuma. Mas nós olhamos para a aparência, nossa, olha, isso aqui é a santidade em pessoa. Como disse, às vezes olhando para outros também, dizemos, olha, isso aqui parece que não tem espiritualidade nenhuma, não vale nada. Às vezes são pedras toscas, mas que Deus está trabalhando e no momento oportuno serão polidos. Há um pensamento inspirado, diz assim, muitas vezes consideramos casos perdidos justamente aqueles que Cristo está atraindo a si. Haverá muitos no céu, os quais seus vizinhos supunham que lá não entrariam. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. Aqui fala com o dos vizinhos, né? Pode dizer também os irmãos, né? Há muito que olha assim, esse irmão aí, olha, duvido muito a experiência dele, eu creio que não vai passar no teste, mas diz que muitas vezes consideramos casos perdidos justamente aqueles que Cristo está atraindo a si. Nós temos visto na experiência, temos estudado das lições, das conversões, né, das pessoas que acabam por aceitar, às vezes no último momento, e a aparência, às vezes, pode nos enganar. Aí no interior da Itália, há muitos séculos passados, lá iam duas pessoas caminhando por um caminho, assim, de pasto de um lado, lavouras. Um era o escultor e outra pessoa comum. E de repente o escultor para. Nossa, que coisa linda! Eu preciso levar essa pedra para o meu ateliê. E o outro olha para aquela pedra, uma pedra enorme assim. O que você está vendo de lindo aí? Essa pedra aqui, eu preciso levar essa pedra para o meu ateliê. O outro pensou, olha, não vou nem me preocupar muito com ele. Foram-se embora. Mas o outro arranjou lá um meio de transporte, foi lá, buscou a pedra, levou para o ateliê e começou a trabalhar. Passado meses, aquele mesmo amigo chega no ateliê daquele homem e ele entra e depara com a imagem. Nossa, mas que coisa linda! Mas como você conseguiu fazer essa estátua de Moisés tão linda como está? Que coisa bonita! Isso é aquela pedra que eu achei lá no caminho. Aí outra pedra, lembra aquele dia que estavam passando, que eu vi aquela pedra, achei muito bonita, mas aquela pedra é essa estátua de Moisés. Perceberam a visão do artesão?
Ele viu naquela pedra, é uma pedra com aspecto bonito. O que precisava ser feito? Talhar. Ele podia talhar a imagem de Cristo, imagem de Moisés, ou imagem de Paulo, que foi. Mas a pedra, ao ser trabalhada, realmente deu uma imagem extraordinária, brilhante, bonita, muito bem feita. Quando eu li essa experiência, eu falei, olha aqui, é exatamente o que ocorre, não é? O homem que tem visão, quando ele olha, ele enxerga o interior, o resultado. E Deus diz que ele nos vê assim, não é? Diz outro pensamento, alguns dentre os remidos ter-se-ão apoderado de Cristo nas últimas horas de vida, e no céu será dada instrução para estes que, ao morrer, não compreendiam perfeitamente o plano da redenção. São salvos na última hora. Mas a pessoa se arrependeu, se converteu, aceitou, e então diz que no céu serão trabalhados, né, para agora se habilitar para viver na presença de Deus. Nós vemos lá muitos hebreus sinceros, né? Eles vão surpreender quando vê Sansão no céu, não é verdade? Sansão era um nazireu, era um homem chamado por Deus, mas a vida dele nós conhecemos, né? A vida toda irregular, e foi buscar mulher lá entre os pagãos, e acabou por sofrer terrivelmente, foi preso, foi-lhe sacado os olhos, né? Ele ficou completamente destroçado, né? Mas, no entanto, ele fez aquela proeza na última hora. Mas ninguém viu aquilo como sendo um sinal de que Deus o havia aceitado, né? Imagina a própria mãe de Sansão, né? Os pais dele. De repente, quando for salvo, encontrar... Mas Sansão? Ele disse, não, lá naqueles poucos momentos que eu tive lá na prisão, eu pude conversar com Deus, reconhecer, confessar meus pecados e aceitei a Jesus como Salvador. Se pensarmos em Raabe, né? Quem era Raabe? Era mulher de vida, né? Era conhecida como sendo uma prostituta, né? Mas aquele ato dela, né, de abrigar aqueles homens de Deus, de ter cuidado, ela fazia isso porque, pronto, quem sabe até como um meio de recurso, né, para ajudar a família, mas no fundo era uma boa alma. Ela foi para o rol dos heróis, está lá em Hebreus 11. Raabe, uma ex-prostituta, né? Ela deixou de ser. Não é que a prostituta foi... Não, ela foi salva com a prostituta. Ela deixou de ser prostituta e foi salva. Quantos exemplos, né? Poderíamos dizer também, muitos cristãos ficarão surpresos com o bom ladrão, né? Os católicos dão o nome de o bom ladrão. Existe bom ladrão? Existe. O bom ladrão é aquele que rouba e nunca é preso. Esse é o bom ladrão. Mas aquele lá, ele deixou de ser ladrão. Naquele momento, ele deixou de ser ladrão. Até quando ele foi crucificado ali, ele era um ladrão. Ele e o outro do lado, porque ele fazia da parte da gangue de Barrabás. E Barrabás é para estar no meio ali, no lugar de Cristo. Mas foi trocado, nós conhecemos bem a história. Uma coisa horrível, né? Um pecado terrível, uma blasfêmia terrível. E foi Cristo para o lugar de Barrabás, mas os dois que estavam ao lado eram criminosos. Mas aquele ladrão, chamava Dimas, ele se converteu naquele momento. Porque a mãe dele era uma mulher cristã e ela sempre falava de Jesus. Mas ele, ao crescer, ele se envolveu em más companhias, foi parar entre os ladrões. Mas quando ele viu aquele homem chegar daquela maneira, humilhado, sem uma palavra de reprovação, sem um gesto de violência, ser crucificado ali, falou, esse é aquele que minha mãe disse que era o Salvador de Israel, que era o Messias. E ele aceitou naquele momento, né? Quando o outro quis desafiar a Jesus, ele disse, olha, você nem se toca, porque você está na mesma condenação que ele. E você com razão, e eu também. Nós fomos mesmo pecadores, fomos homens rebeldes. Mas esse que mal fez, esse é um homem santo, esse é um homem divino.
E aí o que ele diz para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, não é? E aí as Bíblias, versões, diz que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso também é um erro bíblico tremendo, teológico e gráfico, porque Jesus não podia fazer essa promessa sem que ele mesmo não iria para o céu, não é? Naquele dia. Ele disse, em verdade te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. Não disse quando, mas eu te digo hoje, está garantido, você vai estar comigo no paraíso. Mas ninguém ouviu esse diálogo. Aqueles que ouviam assim, que dali vai para o inferno. O outro também, tão perdido. Era um criminoso, está crucificado. Que surpresa para a mãe de Dimas, que morreu de paixão, de tristeza por ver ele fora dos caminhos. Vai ser uma surpresa muito agradável, não é? A Cristo, em sua agonia na cruz, sobreveio um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. Em Jesus ferido, zombado e pendente da cruz, vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No misto de esperança e de agonia em sua voz, a desamparada, moribunda alma atira-se sobre o agonizante Salvador. É um sentido, a alma dele, o coração dele se atirou aos pés de Jesus. Tenha misericórdia de mim, neste último momento da minha vida e da sua, me salva por misericórdia. E ele então faz o pedido e a resposta veio pronta, suave e melodioso o acento, cheios de amor, de compaixão e de poder as palavras. Na verdade, te digo hoje que serás comigo no paraíso. Irmãos, é muito lindo essa experiência. Podemos pensar em Estevão e Saulo. Como é que foi o último encontro desses dois? Estevão sendo apedrejado com o apoio e a conivência de Paulo. Ele estava ali cuidando das capas, para eles julgar as pedras com mais facilidade, tiraram a capa de cima, colocaram os pés de Paulo e ele ficou ali cuidando e falou, apedreja mesmo, você tem que morrer, tem que apedrejar até morrer. Esse foi o último encontro de Paulo com Estevão. Estevão morreu vendo Paulo como um pecador. Ele disse, Senhor, tenha misericórdia desses que estão me fazendo isto. Mas ele nunca imaginava que aquele que era chefe, né, quase que um chefe ali da revolta contra ele, que ocorreu? Nós conhecemos a história de Saulo, temos estudado exaustivamente nas lições da escola sabatina, né, desse trimestre. Saulo tem uma experiência maravilhosa. Mas ele estava fazendo aquilo que por zelo para proteger a religião judaica. Ele não estava ali como um homem ímpio, mau, cruel. Ele estava ali porque entendia que o cristianismo era uma seita nociva para o judaísmo. E ele disse, eu tenho que ajudar a tirar de vez, erradicar essa seita da terra. Mas ele era um homem sincero, era um homem temente a Deus. E Deus viu nele este homem. E Cristo então aparece pessoalmente a ele. Na conversão de Saulo, uma coisa bonita, né? E tornou-se o apóstolo que nós conhecemos, temos estudado. E qual vai ser depois o encontro dele, né? Vão ressuscitar os dois, né? Na primeira ressurreição geral, no início do milênio, quando Cristo vier, próxima vez, vai ressuscitar Estevão, vai ressuscitar Saulo, que tornou-se Paulo o pregador dos gentios. Imagina a surpresa de Estevão. Saulo? Você aqui, Saulo? Você se salvou, Saulo? Você aceitou Jesus, Saulo? A gente fica imaginando, né? Eu gostava de assistir esse encontro. Não sei, vai ser tanta gente, milhões, mas eu gostava de presenciar esse encontro de Saulo com Estevão. E Saulo dizia, vem cá, Estevão, me dá um abraço. Me dá um abraço, eu quero pedir perdão pelo que eu fiz, que eu estava totalmente errado. É coisa tão real, irmãos, como nós encontramos hoje com um amigo, com alguém, damos um abraço. É isso, vai ser assim, surpresas quando chegarmos ao céu. Eu estava errado, eu fui instrumento do inimigo.
Eu persegui você e muitos outros cristãos que estão aqui, mas olha, pela graça do nosso Senhor Jesus, ele me apareceu e me disse, Saulo, você está recalcitrando contra os aguilhões, Paulo. Cuidado, você está no caminho errado, não é esse o caminho. E eu me converti, Estevão. E preguei para muita gente. Olha, vão ter assuntos para conversar durante muito tempo. São coisas lindas que a gente fica imaginar, né? Que privilégio, né? Irmãos, quantos católicos que serão salvos vai ter a surpresa de ver Lutero no céu, né? Aquele homem que se levantou contra a igreja, foi lá, colocou aquela bula lá, 90 e tantas questões para a igreja responder, que nunca responderam até hoje, desafiou, criou uma rebelião tremenda, criou a reforma, né? Mas foi visto como que um herege, um rebelde, escapou de ser queimado, mas muitos foram, muitos milhões foram queimados por entender como Lutero entendeu que a graça de Cristo salva independente de sacrifícios, de peregrinações. Ainda estava vendo a reportagem ali em Fátima, pessoas de joelho andando assim, distância enorme. Deus não quer isso de ninguém, nunca pediu isso. E Lutero levantou contra isso, porque ele conhecia bem os meandros da igreja. Enquanto havia pompa, conforto e luxo em Roma, os coitados dos pardos, dos fratos, estavam batendo de porta pedindo esmola, e o povo sacrificando e se flagelando com ele. Muitas vezes deu muita chicotada nas costas para receber o perdão, a misericórdia. Eram vistos como herege, mas no entanto foi um homem santo, um homem que levantou a reforma e o estudo da graça. A salvação pela graça do nosso Senhor Jesus, não por sacrifício, por obras. As obras é fruto da graça, e não a graça é fruto das obras. Isto foi um evento maravilhoso que também vai causar muitas surpresas quando encontrarem-se nos céus. E assim poderemos citar um exemplo mais moderno de Guilherme Miller. Guilherme Miller foi tido como um apostatado da fé pelos pastores protestantes. Muitos amigos de Miller, olha, Miller apostatou da fé, ele se entregou agora a uma ideia totalmente contrária. E eles conseguiram impedir Guilherme Miller de entender a verdade sobre o sábado. Por um pouco de tempo, Guilherme Miller vai estar na grande multidão, não vai estar entre os 54 mil, porque quando ele queria entender o sábado, chegavam os amigos, Miller, você vai judaizar a sua fé, Miller? O sábado é dos judeus, passou, Jesus aboliu o sábado, Miller. Hoje é o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. O Apocalipse, João disse que ele foi arrebatado no dia do Senhor, mas nunca provaram que é o domingo, que é o primeiro dia da semana, né? Porque a Bíblia diz em vários textos que o dia do Senhor é o sétimo, nunca o primeiro. Mas Miller não conseguiu entender, já estava debilitado, já idoso, não conseguiu entender. Mas ele morreu firme, agarrado na fé da volta de Jesus, da salvação por meio de Jesus, da sua graça. E muitos vão encontrar com ele. Ele encontrar depois com os adventistas do sétimo dia, né? A própria Ellen White, Tiago White e outros. Eles vão encontrar, porque esses que morreram fiéis à mensagem do terceiro anjo já vão estar ressuscitados quando Jesus ressuscitar a grande multidão. Serão encontros maravilhosos, irmãos. Muitos encontros maravilhosos. E nós podemos ter esse privilégio, né? Porque o tema é surpresa quando chegarmos ao céu. Portanto, eu tenho essa ousadia santa de esperar me incluir entre esses, né? De podermos ter essa certeza de ver esses encontros maravilhosos, né? Há um pensamento que gostaria também de deixar com as mãos. Quando eu encontrei esse parágrafo na meditação, a fé pela qual eu vivo, na página 370, foi quando eu me apeguei com esse tema. Lá está escrito assim: disse certa vez um crente que, quando chegasse ao céu, esperava defrontar-se com 3 motivos de admiração.
Admirar-se-ia de lá encontrar alguns que não esperava encontrar. Surpreender-se-ia de não encontrar alguns que esperava encontrar. E, por fim, ficaria sobretudo admirado por ver que um pecador tão indigno como ele estivesse no paraíso de Deus. Essas três surpresas. E para mim a maior surpresa é se eu estiver lá, né? Porque eu sou o mais pecador de todos. Mas essas são as três surpresas que essa pessoa imaginava. Três motivos. A primeira, qual é? Encontrar alguns que não esperava encontrar. Né? É aqueles que a pessoa olha assim, esse está perdido. Esse irmão aqui, olha, tem os dias contados. Não vai safar, não vai ser salvo. Às vezes fazemos esse julgamento, como dissemos no princípio. A segunda é encontrar alguns, de não encontrar alguns que esperava encontrar. Não é? Aquilo que eu disse, olha, nossa, esse irmão é a santidade em pessoa. Né? Isso aqui já está salvo, não sei como é que foi trasladado ainda, mas às vezes é só a capa. Né? Às vezes é só uma casca de santidade, mas o coração não está correspondendo à aparência. E Deus vê o coração e não a aparência. E a terceira é ver Ele próprio salvo. Né? E isso é que nós precisamos, irmãos, ter a esperança de alcançarmos. Isaías 55, 8 e 9, que diz esses dois versículos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, aí está. Os pensamentos de Deus. Isaías 55, versos 8 e 9. Então diz assim, aqueles que Cristo louva no juízo, talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram seus princípios. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos, todavia não perecerão. Conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. E quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagãos, de ouvir dos lábios do Salvador, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quão alegre ficará o coração do infinito amor quando seus seguidores erguerem para ele olhar em surpresa e gozo ante suas palavras de aprovação. Já conheceram pessoas, você vê que pessoa boa, nossa, pessoa caridosa, respeitadora, pessoa carinhosa, pessoa humilde, simples na sua vida, faz o melhor. Às vezes temos vizinhos assim, colega de trabalho, colega de escola, são pessoas boas, almas boas, não conhecem a lei de Deus, nunca ouviu falar na lei de Deus, não conhece, mas são almas sinceras e honestas. E uma alma dessa morre, Deus vai condenar porque não conheceu a lei, não guardou, não passou pelo batismo. Muitas almas serão salvas, porque fizeram o melhor delas. Eu quero fazer o melhor, ser o mais útil que eu puder às pessoas, ao meu próximo, e o que eu puder dar de mim para ajudar outros, eu vou fazer. E pronto. Tem milhares de pessoas assim. Diz aqui, Deus vai ter misericórdia dela. E eu quero encerrar com uma experiência que ocorreu aqui na Romênia, no tempo do comunismo. O irmão sabe que a religião era mesmo muito vigiada, não havia liberdade de religião de espécie nenhuma. Mas os irmãos, de alguma forma, procuravam pregar o evangelho assim muito sutilmente, e às vezes com uma pequena conversa percebia alguma sinceridade no coração das pessoas. E um senhor já de boa idade, talvez da minha idade, ou um pouco mais, teve contato com um dos irmãos e numa pequena conversa o irmão percebeu nele assim, nossa, pessoa sincera, mas aqueles que criaram o comunismo e não tinham ideia nenhuma de Deus, mas começaram aqui na conversa e disse, olha, eu
me preocupo muito, eu sei que isso existe, mas eu não sei, não tenho acesso a nada. No fim, esse irmão conseguiu chegar alguns livros na mão desse senhor. E ele começou a estudar, inclusive tinha a Bíblia, não é? Entre os livros, a Bíblia, e ele começou a ler em casa, morava com o filho e a nora. E tinha lá alguns filhos também. E começou uma guerra dentro de casa. O filho, olha, eu não quero saber do negócio de Bíblia aqui dentro. Primeiro é que eu não creio nisso, depois, olha, uma hora dessa pode o pessoal vir bater a porta, e foi um problema. E aquilo foi deixando o senhor tão deprimido, mas tão deprimido, que aí começou um desgaste, uma degeneração do organismo dele. Começou a ficar mais fragilizado, não levou muito tempo, ele veio a óbito. E aí foi feito o funeral, e o filho, no dia do funeral, pegou a Bíblia, colocou em cima do peito dele, dentro do caixão, o senhor vai levar isso aqui, ó, que foi uma maldição para casa. Assim, na presença dos parentes ali, colocou a Bíblia, depois fecharam o caixão, enterraram o senhor com aquela Bíblia. Bom, só que aí veio o inverno, e o inverno na Romênia é muito rigoroso, quer dizer, eles fazem tudo que puder no verão, mas não, eles colhem, plantam e guardam para o inverno, porque o inverno às vezes dá neve dessa altura em algumas regiões, não se faz nada. E esse homem era alfaiate. Pronto, quem é que ia procurar alfaiataria em pleno inverno, né? Quem tinha agasalho já tinha e ninguém vai fazer roupa nova, ele ficou sem o que fazer. Aí ele resolveu fazer uma reforma em casa, tapando, no telhado, essa coisa toda. E quando ele subiu no sótão da casa, ele está lá mexendo uma coisa e outra, ele de repente depara lá com um livro, escondido assim na comunheira da... E ele agarra aquele livro e começa a olhar. E foi passando o tempo, A mulher deu conta, pera lá. Mas o fulano já está quieto lá em cima há muito tempo, ele está fazendo barulho o tempo todo em cima do sótão, quem é que não percebe que tem alguém a mexer? Mas fazia tempo. E ele está quieto lá em cima, quieto. A mulher, ô fulano, oi, o que está acontecendo aí? Esse tempo todo você está quieto, estou preocupado, você se sentiu mal aí, qualquer coisa. Não, eu já te digo, peraí. Sabe qual é o livro que tinha que encontrar lá? O Grande Conflito. E quando ele estava enfiado assim, então ele para tirar o livro, abriu uma greta da telha, deu a claridade. O que meu pai andava lendo? O que é esse livro? Aí começa essa hora que entra a operação do Espírito Santo, né? Vai nessa parte aqui, ó. Vai nessa daqui, vai nessa outra aqui. E ele esqueceu do tempo. Lendo. Aí esqueceu mesmo do tempo. Passou ali, quem sabe, uma hora ou mais, lendo muitas passagens do Grande Conflito. E quando a mulher, enfim, despertou ele daquele tempo que ele estava ali concentrado, ele desceu, falou, fulana, eu quero te mostrar o que meu pai andava a ler. Olha, no fim ele estava errado, não. Ele estava certo. Olha o que diz esse livro aqui. Aí pronto, foi ele e a esposa. Começaram a ler. Olha esse capítulo aqui, olha isso aqui. Olha mais essa página aqui, isso aqui é verdade, isso aqui a gente sabe o que aconteceu, olha aqui. Olha, nós precisamos conhecer melhor esse que meu pai andava, essa coisa que o pai andava a pregar aí, a falar, a gente precisa conhecer melhor. Para entrar em contato, pediu visita, os irmãos foram, estudaram com a família, ficaram impressionadíssimos, chamou os irmãos, olha minha gente, olha aqui o que nosso pai andava a estudar. E olha, resultado, a família se converteu, esse filho tornou-se pastor da nossa igreja. Entendeu? Isso foi nossa igreja, não foi história lá de não sei de onde, quem não, foi nossa igreja, ele tornou-se pastor da nossa igreja. E a família também se converteu. É outro encontro que eu gostaria de ver, né? Imagina esse pai, quando ressuscitar, encontrar o filho, os filhos, aquele,
teve um problema sério com ele, que meteu a Bíblia dele no peito dele para que fosse enterrado com ele a terra comesse. Agora encontrar com o filho, com a nora, com os netos ali. Dizer, não, pai, eu tornei pastor da igreja. Mas não é possível, meu filho. Mas como foi isso? São histórias, irmãos. São histórias que serão contadas, né? Serão contadas. Portanto, nós devemos lembrar de que nós vimos a aparência, o exterior, mas Deus vê o coração. Oxalá que todos nós tenhamos essa surpresa de vermos a nós mesmos lá, entre os remidos, e poder contemplar esses encontros maravilhosos, essas surpresas que haverá no céu. Podemos estar ali, presenciar e receber o convite do Senhor Jesus: vinde, bendito meu Pai, possui por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus dê sua graça, nos abençoe para isso. Amém.